Quando exploramos um level em um jogo, a gente encontra um ambiente cheio de possibilidades e restrições. Basicamente, nós interagimos com diversos objetos por meio de ações, há coisas que você pode e não pode fazer. Inevitavelmente, alguns levels oferecem desafios e interações mais interessantes do que outros, mas calma. Não é uma questão do tipo de desafio que esse level oferece. Se você gosta de combates em tempo real e odeia combates em turnos, isso só diz respeito ao seu gosto particular. E não é disso que eu tô falando. A conversa aqui é sobre a experiência do jogador. Então fica a pergunta: como pensar um level com desafios e interações que enriquece essa experiência? Eu sou o Gabriel e esse é o Praise the Game. Quando construímos um level, estamos definindo que tipo de dinâmicas o jogador vai ter com as mecânicas que já foram estabelecidas. Em um jogo FPS de ação, provavelmente vai incluir situações em que o jogador enfrente hordas de inimigos. Entretanto, existem diversas formas de criar esse mesmo tipo de situação, certo? Left 4 Dead, por exemplo, consegue instigar e engajar os jogadores de uma maneira que poucos jogos conseguem. Fica evidente que não é só colocar uns inimigos para o jogador atirar e a diversão está garantida. Pelo menos eu espero, né? Ainda que um jogo ofereça o mesmo tipo de desafio que outro, existem alguns critérios que tornam uma experiência mais interessante do que a outra. O escritor e game designer Brian Upton nos ajuda a pensar nessa construção e organização de um ambiente de jogo por meio de uma estrutura que oferece 5 princípios gerais. E eles são: escolha, variedade, consequência, previsibilidade e incerteza. O conceito de escolha tem tantos aspectos que é possível fazer um vídeo só sobre isso, mas vamos manter essa conversa em termos gerais dentro do que o Brian propôs. Em todo level design, o jogador é apresentado a um espaço de jogo em que ele constantemente faz escolhas. Essas escolhas são as ações, ou verbos como alguns designers chamam. Em um jogo de plataforma, a sua principal ação, ou verbo, é pular. Em Mark of the Ninja, você tem diferentes maneiras de como navegar pelo level. Você precisa descobrir as melhores rotas para chegar até o objetivo, tentando ser o mais furtivo possível. O jogador atravessa terrenos abertos se escondendo atrás de objetos, mas também pode atravessar por cima, se pendurando em postes. No interior de prédios, ele pode navegar por tubulações, por corredores, ou às vezes por fora, escalando até o telhado. Tudo isso evitando ser visto e pego pelos inimigos, ou cair em armadilhas. Inclusive, dependendo da habilidade que você tiver escolhido previamente, algumas rotas se tornam mais acessíveis do que outras, e o jogador também tem diversas opções de combate. Você pode evitar o confronto direto e derrubar os inimigos com um simples ataque silencioso, mas você também pode ser criativo e aproveitar as suas habilidades e objetos no cenário para eliminar os inimigos. Seja usando bombas de gás, dardos que deixam os inimigos loucos e atacam os companheiros, ou derrubando os lustres e diversas outras maneiras. E apesar de não ser muito recomendável, você também pode apelar para a luta direta em um momento mais crítico. Tá claro pra gente que os levels em Mark of the Ninja oferecem muitas oportunidades para você, jogador, fazer escolhas. Mas apenas escolher não é suficiente. O jogador precisa se sentir satisfeito com essa escolha. E isso só acontece quando ela é significativa. Decidir entre escalar um prédio ou invadi-lo pela frente só vai ser uma escolha significativa se elas tiverem valores diferentes. Talvez pela frente você chegue no objetivo mais rápido, mas enfrente mais obstáculos, enquanto pelo telhado o caminho seja mais longo, porém mais seguro. A escolha com resultado mais positivo é a que vai criar uma satisfação no jogador por ele ter feito a escolha, digamos, certa. É claro que isso também envolve outros fatores. Um jogador experiente vai se sentir mais satisfeito seguindo pelo caminho mais rápido, porque ele está apto a enfrentar desafios mais difíceis. O importante aqui é que não adianta um level design oferecer oportunidade para o jogador fazer escolhas em que o resultado seja igual para todas elas. Um jogo também precisa permitir que o jogador erre ou faça escolhas menos desejáveis. Do mesmo modo, quando o jogador precisa decidir pular sobre uma plataforma ou direto para um buraco em que ele morre, ele não está fazendo uma escolha, né? Ela já está feita. Agora, se ele tivesse que decidir entre duas plataformas para pular, é quando o cenário começa a ficar interessante. Bom, entendemos que escolhas precisam ter valores diferentes e não podem ser óbvias. Mas e quando existem muitas ou poucas escolhas? É um problema? Um jogo pode ficar chato por ter poucas escolhas, mas ele também pode ficar confuso se oferecer muitas. Mas a verdade é que não existe uma quantidade ideal.
Um jogo Endless Runner, aqueles corredores infinitos. Mesmo com poucas e simples mecânicas como se mover para os lados e pular, ele ainda consegue ser interessante. Por quê? Por causa do ritmo acelerado. O jogador precisa tomar uma decisão rápida, mas significativa. Ele é desafiador porque ele testa os nossos reflexos. Se houvesse várias escolhas para se fazer nesse curto espaço de tempo, o jogador se confundiria e o resultado seria frustração pura. Já um jogo de turnos geralmente oferece cenários mais complexos, porque o ritmo ele é mais lento ou simplesmente pautado pelo jogador quando o próprio jogo pausa, como no caso da franquia Fire Emblem. Você tem muito mais tempo para pensar nas possibilidades. Então definir muitas ou poucas escolhas depende da proposta do projeto. Mas vale ressaltar que um jogo mais simples tende a ser mais curto, justamente porque as possibilidades se esgotam mais rápido. Não é à toa que os RPGs oferecem tantas mecânicas. Além disso, quando há muitas opções, é comum que os jogadores mesmos comecem a limitar as escolhas e a maioria delas acaba sendo descartada pela sua baixa eficiência. E é aí que entra o princípio da variedade. Quando enfrentamos um desafio e vencemos, um comportamento natural é que vamos repetir a mesma estratégia se a situação seguinte for igual. Ainda existem escolhas, mas não precisamos mais considerar qual delas é melhor porque a situação se repetiu, ou seja, a gente já sabe o que funciona. Se fôssemos cogitar um modelo ideal, cada situação que o jogador enfrenta em um jogo deveria ser única, mas isso significa que o escopo seria enorme, assim como a força de trabalho e o orçamento do projeto. Não é viável para a maioria dos casos. Uma fórmula muito eficiente que virou padrão no game design foi a mistura de desafios mentais e físicos. Uma hora o jogador enfrenta inimigos que testam seus reflexos e time, e em outras o seu raciocínio lógico por meio de puzzles. Dessa forma, o jogo está sempre promovendo variedade, até porque a maneira de se aproximar e resolver esses desafios vai ser sempre diferente de uma para outra. Mas nem todo projeto quer trazer modos diferentes e sim focar em desenvolver um tipo de desafio. Por isso, uma maneira mais abrangente de abordar essa questão é o que alguns designers chamam de sobreposição de camadas. Doom de 93 faz isso com muito primor. Combinando diferentes grupos de inimigos e diferentes layouts de level, ele consegue frequentemente trazer novidades para a gameplay. Primeiro, ele atribui características e comportamentos únicos aos inimigos. Temos aqueles que atacam à distância. Os imps, por exemplo, usam projéteis como bolas de fogo, o que te permite desviar, e os Shotgun Guys, eles atiram com espingardas usando o hit scan, ou seja, apenas registra se te acertou ou não. Temos ainda os inimigos que usam ataque melee, como os Demons. Dependendo da posição que esses inimigos se organizam, decidir qual eliminar primeiro é fundamental. Você precisa evitar que o Shotgun Guy, por exemplo, se aproxime demais, senão o dano vai ser certo. Mas um Demon avançando rapidamente pode pedir mais a sua atenção. E em segundo, o jogo introduz seus elementos gradualmente. No primeiro level, por exemplo, vamos encontrar só 3 tipos de inimigos. O Cocodemon, o último inimigo comum a ser apresentado no jogo, ele só aparece lá no episódio 2, 8 levels depois. Até lá, o jogo apresenta esses inimigos em diferentes formações. E mesmo que o jogo tenha uma seleção pequena de inimigos comparado a muitos jogos de hoje, ele é sempre criativo em como nos surpreender, principalmente com emboscadas. Assim, ele evita que o jogador repita sempre a mesma estratégia. Pelo contrário, você acaba improvisando bastante. Já a exploração dos levels é mais curta e direta no início. Você segue em frente, mata os inimigos e alcança a saída. Mas nos levels seguintes, você acaba encontrando espaços mais complexos com rotas alternativas. E agora você precisa encontrar cartões para abrir as portas que levam até a saída. Em alguns segmentos há mecânicas únicas, como as poças de veneno. O importante aqui é entender que é preciso reorganizar o level design constantemente para manter os desafios instigantes. Você vai sobrepondo uma camada sobre a outra. É só agrupar diferentes grupos de inimigos em diferentes layouts, fechados e abertos. Mas também é necessário estar atento a quando essas possibilidades de sobreposição já se esgotaram, ou seja, quando o jogador já encontrou a solução. É nessa hora que precisa aparecer uma novidade. Doom introduz um inimigo novo, uma nova arma, ou um desafio relacionado à exploração. Ele não é um clássico à toa. E antes de continuar, não esqueça de deixar o seu gostei se você estiver curtindo o vídeo. É uma forma simples e fácil de ajudar o canal. Pode parecer óbvio que toda escolha precisa ter uma consequência, mas o que precisamos discutir nesse tópico é como fazer uma consequência ser significativa. Ela precisa criar novas situações que mudem o nosso entendimento do jogo
e não ser uma escolha vazia. Acender ou apagar as luzes de um cômodo pode ser uma mecânica interessante se você puder descobrir novos detalhes e interações nesse cômodo. Do contrário, é só uma mudança visual. O jogador precisa perceber que suas ações estão provocando mudanças. O mesmo vale para consequências de longo prazo, como em jogos de estratégia e gerenciamento. Em SimCity, construir um posto policial vai manter uma área mais segura e até aumentar o valor das propriedades dentro daquele perímetro, mas essa não é uma consequência com resultados imediatos. O jogo oferece gráficos e modos de visualização para o jogador perceber como essa escolha está afetando a cidade, mostrando a diminuição progressiva da taxa de crime. É importante permitir que o jogador acompanhe essa transformação para ele ter certeza que suas ações estão surtindo efeito e tomar alguma atitude caso haja algum imprevisto. Dá para entender que a consequência tem relação direta com sinalização, dar sinais ou dicas para o jogador a respeito da escolha que ele fez. E existem algumas orientações para criar boas sinalizações. Primeiro, de forma geral, os sinais devem seguir imediatamente depois de uma ação. Novamente, mesmo os de longo prazo devem sinalizar o jogador progressivamente. Se você ataca um inimigo, ele precisa recuar, ou talvez voar sangue para todo lado, ou mesmo mostrar números. Todos esses sinais indicam que você está causando dano. Quanto maior o tempo entre uma ação e um sinal, mais fraca vai ser a conexão que o jogador vai fazer entre eles, como se você atacasse e o dano aparecesse 10 segundos depois. Você não teria tanta certeza que esse sinal veio do seu ataque. Sinais devem atrair a atenção do jogador para a consequência e não para a ação em si. Você já jogou algum jogo em que você interagiu com uma alavanca ou um interruptor e não conseguiu identificar o que aquilo fez? Se abriu uma porta, onde que ela foi aberta? Nesse caso, alguns jogos tiram o controle do jogador e mostram uma cena. Até funciona, mas não é um design interessante. Outros são mais criativos e utilizam sinais visuais e sonoros que guiam a sua atenção para essa consequência. Quando o jogador não percebe o que foi afetado porque o sinal veio da ação e não da consequência, muito provavelmente ele vai ficar confuso. Falhas e feedback negativo também devem ser sinalizados. Tiros perdidos, objetos que não se quebram ou atacar inimigos com escudo e perceber que ele repele o seu ataque. O jogo precisa indicar que a mecânica pode falhar ou não funcionar do jeito esperado com um determinado objeto. Em Spire Reignited, você pode destruir baús de madeira simplesmente cuspindo fogo neles. Porém, existem baús de metal em que o fogo não vai funcionar. O feedback visual é mostrar que o metal se esquenta por um instante e depois volta ao normal. Ele comunica ao jogador que a interação acontece, mas não tem o resultado esperado. Para destruir esses baús, o jogador precisa usar a investida, outra mecânica. Isso é o que chamamos de mecânicas robustas, quando todo tipo de interação é comunicado ao jogador, mesmo as negativas. E por fim, é preciso ter cuidado com sinalizações de ações vazias que não levam a lugar nenhum, ou pior, provocam interpretações equivocadas. Quando você interage com as portas trancadas da mansão em Resident Evil, você recebe um feedback sonoro específico e até uma mensagem. Isso indica para o jogador que a porta pode ser aberta futuramente. Por outro lado, em Silent Hill 2, em que exploramos lugares mais abertos, como a própria cidade, a maioria das portas desses prédios não vão dar nenhuma resposta. Não existe interação, mesmo que também elas estejam trancadas. Isso porque o jogo não quer que você ache que essas portas podem ser abertas, então ele simplesmente anula qualquer sinal. A questão aqui é não confundir o jogador e nem fazer ele perder tempo. Por isso, nem tudo deve ser sinalizado, especialmente se abrir brecha para o jogador entender uma mecânica de uma maneira errada. Mas não basta escolhas terem consequências, como também elas precisam ser previsíveis. E previsibilidade aqui se refere a uma conexão entre causa e efeito. Esse princípio é importante porque enquanto jogamos, sempre procuramos alcançar objetivos, sejam os mais convencionais, em que você simplesmente procura vencer um desafio, ou talvez interagir com uma narrativa em que você precisa esclarecer melhor os fatos. E para cumprir esses objetivos, nós precisamos não só compreender as mecânicas de um jogo, como também nós nos esforçamos para fazer escolhas que nos levam mais próximo da vitória e mais longe da derrota. Até porque precisamos também prever o que, por exemplo, vai matar o nosso personagem. Isso só é possível num cenário em que conseguimos prever as causas e efeitos de nossas escolhas,
Se você atira em um inimigo e ele cai, você entende que foram os tiros da sua arma que derrubaram ele e não que ele caiu de uma forma aleatória. Além disso, essa questão não engloba só as mecânicas, mas também os controles. Quando identificamos qual é o botão do pulo, nós esperamos que toda vez que apertemos esse botão, o personagem pule. Se ele por acaso fizesse uma ação diferente toda vez que apertássemos esse botão, vencer um desafio seria um resultado da sorte e não uma escolha consciente. Sendo assim, existem duas principais técnicas que indicam para um jogador uma casualidade para que a previsibilidade seja possível. A primeira delas é a familiaridade. Todos nós temos uma bagagem de experiência que vem tanto da vida real ou mesmo de outros jogos. E é por causa disso que conseguimos deduzir o efeito de algumas ações. Você pressupõe que se tocar nos espinhos que estão bloqueando um caminho, você vai tomar dano. O mesmo resultado se cair de um lugar muito alto. Um inimigo que tiver um escudo vai bloquear todos os seus ataques frontais e você vai precisar encontrar uma abertura ou atacar pelas costas. Perceba que você consegue entender a casualidade dessas situações facilmente porque está dentro das expectativas, das nossas experiências anteriores. Levar dano é a consequência, mas a previsibilidade nos permite entender a causa desse dano. Mas um jogo não trabalha só com elementos familiares. E é aí que entra a proximidade. Quando eventos acontecem próximos um do outro, seja em relação ao espaço ou tempo, nós naturalmente concluímos que existe uma relação entre eles. Não é verdade na vida real, mas nos jogos é recomendável que seja. Em qualquer jogo de Tetris, assim que preenchemos uma fileira, ela desaparece e ganhamos pontos. Entendemos na hora que existe uma casualidade. Liberamos espaço ao completar as lacunas com as peças que estão caindo. Em Portal, logo de cara, o jogo apresenta sua principal mecânica: atravessar portais que conectam espaços distantes. Quando passamos pelo portal laranja, saímos pelo azul e vice-versa. A casualidade fica muito clara por causa da proximidade e entendemos de forma fácil como a mecânica funciona, mesmo não tendo qualquer familiaridade com ela. Sejam elementos incomuns como em Portal ou mais abstratos como em Tetris, essa técnica nos ajuda a entender o curso da ação, a causa de um efeito, mostrando pra gente que são nossas escolhas que estão definindo o resultado. Contudo, pode até parecer paradoxal, mas um espaço de jogo também precisa de uma dose de incerteza. Se você pudesse prever toda a cadeia de ações até a vitória, com toda a certeza e sem ambiguidades, a sensação seria parecida quando você tem um problema de variedade. Você não está mais fazendo escolhas, apenas seguindo um caminho pré-determinado com a vitória garantida. No caso, um caminho que você mesmo pré-determinou. Os jogadores precisam prever casualidade nas suas ações, mas o resultado não pode ser sempre perfeito. É por isso que os jogos adicionam elementos que aumentam as chances de o jogador cometer erros. E não entenda isso como uma sabotagem por parte do design e nenhuma justificativa para criar uma gameplay injusta. Essa é uma forma de manter o jogador engajado e sempre pensando na melhor estratégia e na melhor tomada de decisão que o atual momento pede, conforme o level design se transforma. Do contrário, o jogo ficaria chato, já que você teria descoberto como vencer os desafios ainda lá no começo, ou seja, tudo seria previsível. As principais maneiras de como trazer incerteza para um jogo incluem adicionar aleatoriedade. O elemento da sorte é ótimo para fazer o jogador ter um pouco de esperança, como também fazê-lo nunca se sentir muito confiante. De um momento para outro, a sorte pode virar a maré para o lado do jogador, ou talvez totalmente contra. Nos RPGs, ele consegue manter a tensão durante os combates. Os seus ataques podem não acertar o inimigo e te colocar numa emergência, ou quem sabe te salvar ao acertar um ataque crítico. Em Warcraft 3, os personagens têm um alcance de dano mínimo e máximo. Existem diversos outros fatores que influenciam no dano, mas ignorando eles para esse exemplo, o que esses alcances indicam é que o jogador tem uma probabilidade de causar dano máximo ou um dano mínimo. Isso significa que um duelo entre personagens nunca está tão definido. Se você luta contra um inimigo com um dano maior que o seu, ainda pode ser que você ganhe se você acertar mais do seu dano máximo, enquanto ele acerta mais do seu dano mínimo, criando uma situação dramática muito satisfatória. E é claro que é sempre bom dosar. Sorte demais em um jogo acaba alienando o jogador e ele acaba percebendo que suas escolhas não têm efeito algum, já que é a sorte que define o resultado. Outra maneira seria adicionar informações ocultas. Você pode planejar diversos combos com seu deck em um jogo de cartas,
mas você não sabe o que o seu adversário tem em mãos, o que vai te fazer repensar muito das suas jogadas. Do mesmo modo, um bom survival horror mantém nossa atenção porque ele sempre faz a gente tentar adivinhar onde e quando o próximo inimigo vai aparecer. E ele pode aparecer de maneiras totalmente imprevisíveis. Em Invisible Inc., você controla uma dupla de espiões. Você nunca sabe o que te espera na próxima sala. É por isso que é necessário avançar com cautela, procurando formas de aumentar a sua visão sobre esse novo espaço e aí sim estabelecer estratégias. Senão você pode ser surpreendido por câmeras, guardas e outros perigos e comprometer a missão. A ideia aqui é justamente não revelar tudo para o jogador, para que sempre haja surpresas ou mesmo ter o risco de as coisas não saírem como planejadas. É não entregar para ele o quadro completo da situação, porém ao mesmo tempo o jogador consegue se preparar e pode até tentar minimizar os danos consequentes. É bom lembrar que inserir informações ocultas não é trapacear com o jogador, deixar ele completamente no escuro e ele que adivinhe como tudo funciona, já que nada é previsível, embora em alguns casos esse seja o objetivo. Vale mencionar que uma forma extrema de informação oculta seria os jogos multiplayer. Você enfrenta outro jogador e não uma IA. Então existem infinitas possibilidades. É o que chamamos de profundidade de gameplay a nível psicológico, que é a mais profunda. Com esses 5 princípios, é possível entender o que está funcionando ou faltando na experiência do jogador. Um level precisa oferecer escolhas para você fazer, e essas escolhas precisam de variedade para que você não fique repetindo as mesmas ações. Além disso, é essencial mostrar para um jogador que essas escolhas estão provocando mudanças no jogo, e fazemos isso por meio de consequências. E para que um jogador consiga cumprir um objetivo, ele precisa entender a conexão entre causa e efeito das mecânicas por meio da previsibilidade. Por fim, para que a vitória não fique fácil e óbvia, o jogador não pode descobrir a melhor estratégia logo no início. É aí que inserimos uma dose de incerteza. Eu quero ressaltar que esses princípios gerais, apesar da abrangência, não vai se adequar a todo tipo de projeto. Eles estabelecem sim uma base que pode guiar o desenvolvimento de muitos jogos, mas a intenção não é limitar e restringir as criações dentro desses princípios. A ferramenta é útil enquanto ela tem serventia, então se sinta livre para subverter esses princípios ou mesmo encontrar um método que faça mais sentido para os seus objetivos. Eu fico por aqui, muito obrigado por acompanhar o canal, um abraço e até a próxima.